Senhores jurados, eu vim para cá preparado para mostrar, inclusive, as provas técnicas que os senhores são jurados desse tribunal do júri há bastante tempo e sabem que raríssimas são os casos que a gente tem uma quantidade de provas, como nesse caso tão grande, como a gente tem no caso aqui presente. É muito difícil uma investigação ser tão profunda e é muito difícil ter tantas testemunhas. É muito difícil ter provas técnicas tão cabais como ter uma pistola 9mm apreendida no quarto do acusado enquanto dormia, o Flávio. Junto com o corpo da vítima, foram arrecadados 9 estojos de pistola calibre 9mm com diversas perfurações, né? Foram 30 perfurações, mas como o Misael, o Luan, falou para ele, para o Flávio, o Flávio explicou para o Luan no hospital. O pastor tinha acabado de morrer. Foram 14 perfurações. E ele falou, não, foram 7. Ele falou assim, acho que foram 6. Mas pode ter sido mais, eu me lembro que foram 6. Como é que alguém havia recusado a fazer os procedimentos em seu leito de morte? Deixaram a vítima assim agonizando no chão durante vários e longos minutos depois de ter levado 9, pelo menos 9 disparos de arma de fogo. Perfuraram, tinha 30 perfurações no corpo, porque essa pistola escolhida pelo Flávio com o auxílio do Lucas, ela tem característica perfurante. Ela tem essa característica de ser uma pistola que causa várias entradas e saídas. Tem característica de fazer um choque hipovolêmico, como disse o Dr. Alain. Ele tinha inúmeras perfurações que causavam, inclusive, maior sofrimento desses 9 disparos. 30 perfurações. A vítima agonizando no chão. Até que depois o Ramon, filho da Simone, chegou a falar com o Flávio. O Daniel liga para o socorro. A moça fala, tá nervoso para falar? E ele, não vamos fazer mais nada não, deixa morrer, tá morto já. E eles demoraram. Eles não tentaram levar para o hospital para ressuscitar. Eles demoraram. Aí a vítima ficou lá, agonizando, sofrendo aquelas 30 perfurações dos 9 disparos que o Flávio fez. Aí o Flávio falou pro Luan no hospital, não, mas essa pistola entra e sai, é assim mesmo. Ele já sabia, ele já dizia lá no hospital, pois a tese até então no hospital, onde ele chegou, para uma das primeiras, das 20 teses de defesa dela, não foi um latrocínio, foi um assalto, foi um latrocínio, um assalto. Eles fizeram isso. Falou para toda a ala médica do hospital. Falou para todos, falou para a imprensa. Não foi um latrocínio. Ele sofreu violência. Ele morreu para defender a família. Essa aí. Mais uma das várias historinhas contadas, né? E depois, esta pistola aí, prendida dentro do quarto do Flávio. Foi feito um confronto balístico. Foi percebido que a pistola apreendida no quarto do Flávio havia sido a pistola que havia expelido aqueles estojos que foram arrecadados junto ao corpo da vítima. E em pelo menos um dos projéteis dentro do corpo da vítima deu também positivo para aquela pistola. Não bastasse isso, que já é raríssimo, os senhores sabem, o confronto balístico positivo para a pistola arrecadada no quarto do acusado. Não bastasse isso, a pistola tinha uma mira laser. Talvez o Flávio querendo ver ali a mira, como é que fazia na época, tinha um cabelo na arma. Grudou um cabelo dele nessa mira laser e foi feito um exame de DNA que deu positivo para os restos de DNA deixados do Flávio ali em sede policial. Então foi lá, nesta primeira fase, a doutora argumentou em alegações finais. Ele estava sofrendo maus tratos na delegacia. Ele prestou depoimento. O depoimento foi filmado, foi gravado, foi tranquilo, ele pediu água. Quando o doutor Alain disse aqui, ele contou uma história sem pé nem cabeça. Ele disse que foi atrás do Lucas e não achou o Lucas. Aí viu o pastor, para não perder a viagem, resolveu atirar no pastor. A gente não tem um crime de momento, a gente tem um projeto criminoso. A gente tem claramente um projeto criminoso levado por uma associação criminosa para a prática de crimes, que tentaram diversas vezes executar o pastor. Tentaram contratar inicialmente o Lucas, enquanto o Lucas era menor. Tentaram ver se o Lucas não tinha conhecimento na boca de fumo lá. Não tem ninguém que você conheça para matar o Niel, não? O Lucas dizia, eu não vou me envolver nesse negócio, não sei.
demonstrava certa dúvida. Marzi procurou Lucas, Rayane procurou Lucas, tentaram. Antes disso, em 2018, tentaram diversas vezes envenenar o pastor Anderson. Se matar, foram diversas internações hospitalares que a vítima teve que ir a nível de urgência. Os médicos, sem saber do histórico, né, que o paciente tem. O senhor está com diabetes, pressão alta, está com isso, está com aquilo, está com ansiedade. As pessoas não sabem o que tem por trás. Coloca para mim nas folhas 72. Desce. Mensagens retiradas do celular do André. Fazer o quê? Separar eu não posso, porque não posso escandalizar o nome de Deus. Quer dizer, encomendar a morte do esposo, encomendar aos próprios filhos, enteados que matassem o próprio pai, padrasto, era algo que ela considerava menos vexaminoso. Era um projeto de uma organização criminal, uma associação criminal. Pode descer para o número 4, por favor. E a Flor de Lis estava contactando vários filhos, tentando colocar mágoa do pastor, uma mágoa para que eles pudessem ficar com raiva e aderissem ao empreendimento criminoso. Teve um evento no Maracanã, um jogo de futebol. A vítima teria feito, depois do jogo, pego o carro, não deixado o carro com demais, e ela disse: André, estou revoltada. Você acredita que Niel, no Maracanã, não quis levar Rafinha e o Paulo Roberto no carro porque ia passar na Barra para comprar terno para ele? Dá para acreditar nisso? E pior, chovendo, você acredita nisso? E o André responde: Oi, mãe, agora que vi, tá de sacanagem. E eles vão vir como? Pô, mãe, ele é um merda mesmo. A senhora vai ter a chance de mudar isso. Flor de Lis responde: eles foram de ônibus, por isso que passa mal, é maldade dentro. André responde: caramba, mãe, na boa, eu não tenho pena, de verdade. Se morrer hoje, acho que nem choro, de tanta revolta que estou. Isso, me ajuda, diz Flor de Lis. Cara, tô te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar este traste no meio da gente? Independência financeira é pouco. Traste. Isso é ela, pastora, falando do marido. No meio de independência financeira é pouco. Motivo: dinheiro. Poder e dinheiro dentro da família. Falta pouco, me ajuda, cara, por amor a mim, está faltando muito pouco. Isso é ela tentando cooptar todos os filhos mais próximos a ela, os privilegiados no projeto homicida. Em uma semana a gente consegue dar um ponto final nessa história. Vamos sofrer, mas vai passar. E ele responde: não vou sofrer não vou sofrer mesmo. A senhora vai jantar em casa? Vou, ela diz. E tomara que ele coma alguma coisa. Só essa ajuda que preciso. Você fazer ele comer e beber alguma coisa, um arroz fresquinho, um franguinho. É só isso que eu preciso, que ele coma alguma coisa. E André responde: pode deixar. Uma parte desses diálogos é em dezembro, que ela fala isso. Fazer o quê? Separar não posso. Isso não, mas matar posso. Mas não encontrar um jeito, uma saída. E a saída é esta, que infelizmente a gente está julgando aqui hoje. Esses diálogos foram próximos ao período em que Flor de Lis havia acabado de ser eleita deputada federal. Foi eleita a 5ª deputada mais votada do estado do Rio de Janeiro. A deputada mulher mais votada do estado. Acabou de ganhar, estava cheia de si. Eu não preciso mais dele. Estamos quase, vou ficar livre. Não vou ter que dar satisfação para ninguém. Vou ficar com todo o dinheiro. Vou poder fazer o que eu quiser. Vou poder continuar privilegiando meus filhos biológicos. Continuar deixando meus filhos afetivos em 2º, 3º, 4º escalão. Deixa eu fazer o que eu quiser. Vou poder iniciar o que eu quiser. Vai continuar Simone, Lohane, dormindo até meio-dia, 1 hora, sem precisar fazer nada. Eu vou continuar dando todas as benesses aos meus preferidos. Eu vou estar livre. Vou ser sozinha, soberana. Não vai ter ninguém para mandar em todo o dinheiro da igreja, mandar no dinheiro dos cantos, dos CDs que eles produziam, mandar em toda a verba que eu vou receber de Brasília. E acho que, salvo engano, eram 25 assessores no gabinete da deputada, onde houve instauração de contas, inclusive para apurar fortes indícios de crimes de rachadinhas e divisão dos valores dos assessores lá do gabinete da deputada. Isso causava um certo descontentamento na família, porque o pastor participava da administração desse jogo de dinheiro e poder,
que motivou esse crime bárbaro que a gente está julgando aqui. E vamos colocar aí o que a Lohane disse para a mãe, Loló. Loló é Lohane, filha da Simone. Põe na tela a mensagem da Lohane. Print do celular. Tô com vergonha da minha avó, decepcionada. Tô cansada de viver na mentira da família feliz, conservadora. Tô cansada de tanta hipocrisia. Uma mentira atrás da outra. Minha avó é tão corrupta quanto todos aqueles que estão lá em Brasília, quanto todos que estão no plenário. Corrupção, dinheiro, interesse financeiro, poder. Essa aí falou para a mãe Simone em relação ao que a avó estava fazendo. Um monte de coisa errada em Brasília. Lucas disse também na DH que o pastor Anderson estava também participando dessas coisas erradas. Possivelmente havia suspeitas que estaria desviando, se apossando de mais dinheiro do que estaria determinado, do que estaria justo, do que os filhos biológicos achavam que fosse justo. O Flávio talvez nunca tenha aceitado ele como marido de sua mãe, tenha o rejeitado. Como é que um filho de 40 anos ia aceitar um padrasto da mesma idade sua? Então, é difícil. Ele nunca aceitou. O Flávio também, existem relatos que ele nunca aceitou os filhos afetivos, os filhos adotivos e aquele monte de criança na casa dele. Ele não gostava da ideia de ter um bando de adolescentes na casa dele, que a Flor de Lis havia pegado. Flávio nunca aceitou. E o Flávio foi para Brasília, fugiu da justiça. Não porque tivesse devendo dinheiro, não porque tivesse feito Ele tinha ameaçado, tinha perseguido. A ex-esposa, ele não aceitava a separação. Ele tinha uma personalidade, eu vi aqui, violenta. Ele tinha uma personalidade cruel e mau. Ele bate nas crianças de modo desproporcional. O Flávio é aquele que espanca uma criança surda e muda. O Lucas, surdo e mudo, uma criança, ele espanca, ele bate. Um surdo e mudo que talvez não conseguisse se fazer entender. Não estava entendendo uma ordem, um comando dele, porque é surdo e mudo. E o Flávio vai lá e pá, e bate nele. E no André também. André, réu aqui, era filho afetivo da Flor de Lis, depois virou marido de Simone, estava ali no mesmo grupo dos privilegiados, mas o Flávio falou, peraí Flávio, você tá espancando o menino, uma criança. O André falou, você tá batendo no menino como se fosse um bandido, uma criancinha. Você bateu com muita força. Por que tanta raiva? É uma criança deficiente. Aí o André falou, não, Flávio, para com isso, você tá louco. O Flávio ficou com raiva. O Flávio falou, o quê? Quem é tu para me dizer o que fazer? Para me dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso? O Flávio nunca aceitou. Quem é tu para me dizer que eu posso, que eu não posso bater? Cravou uma tesoura nas costas do André, pelas costas do André. Costume dele talvez pegar os outros pelas costas, de surpresa, cravou a tesoura nas costas do André, fato que foi abafado pela Flor de Lis, que não queriam manchar aquela imagem de família perfeita, porque aquela imagem que vendia, aquela imagem que dava dinheiro, aquela imagem dava filme, aquela imagem dava doações. Existe no processo, existe doações que eram encaminhadas para as pessoas, para as crianças, pague R$1.000, pague R$2.000. Aquilo vendia, aquilo dava ibope, aquilo dava dinheiro. E por causa da administração desse dinheiro, desse poder, quem que manda, quem que fica com dinheiro, que o pastor foi covardemente assassinado na madrugada do dia 16 de junho de 2019, às 3h40 da manhã. O Flávio fugiu para Brasília, ele viu as falcatruas, tudo que estava em poder do pastor lá, quem que era o pastor, a mãe dele, por que ele vai administrar essa dinheirama, por que a rachadinha dos 25 vai ser administrada por ele ou por ela e não por mim, e esse dinheiro, esse poder, essa briga, né, dinheiro e poder, levou ele então a sair de Brasília. Ele saiu de Brasília pensando já nessa missão de perpetrar o crime, que inicialmente o Lucas não tinha querido fazer. E o Lucas estava quase fazendo 18 anos, que era a pessoa que perfeitamente seria atribuída toda a culpa. Talvez se ele fosse menor, colocassem uma dúvida na investigação, vocês vão botar na culpa do menor que corresponde, que vai responder na vara da infância, não vai dar em nada. Talvez tivesse uma investigação mais rigorosa. Então, um pouco antes,
do Lucas fazer 18 anos. O Flávio volta de Brasília, conversa com o Lucas. Lucas, escuta, você não me arruma aí uma arma, não? Uma pistola 9mm, que pô... O Lucas, segundo as próprias palavras dele na DH, o Flávio tava com uns papos estranhos, queria fazer umas paradas aí, falando que o pastor tava roubando dinheiro, que estava roubando dinheiro da minha mãe, que estava roubando dinheiro lá em Brasília. E o Lucas fala pra ele, ciente do que ele ia fazer: ô parça, você vai fazer merda, hein? Cuidado. Em Brasília, que ia resolver. O Lucas fala pra ele, ciente do que ele ia fazer: ô parça, você vai fazer merda, hein? Cuidado que você vai fazer aí, hein? Ele não tava participando, mas ele sabia o que ele ia fazer. Estava participando, tudo bem, não é o autor do homicídio. Não vai ser incluído como autor que atirou no homicídio, nem porque mandou matar, mas teve a sua participação, né? Sabendo o que ia ser feito com a arma. Eu vou acabar com o sofrimento da mãe. O pastor tá ganhando dinheiro, tá desviando dinheiro. Eu vou acabar com o sofrimento da mãe. Eu não quero mais isso não, eu vou resolver essa parada. Aí o Lucas responde: ah, tá bom, vai fazer aí é contigo. Aí é você com você. Aí arrumou o contato aí do usuário tipo Uber com o Flávio. Foi na Nova Holanda, compraram a arma, mais R$500 em munições. O Flávio pagou com um maço de dinheiro vivo, entregou lá para o traficante de armas. Isso na noite do dia 14 de junho, sexta-feira. Praticamente na noite seguinte, a vítima foi executada. Depois, na madrugada de 15 para 16, 3 horas da manhã, 3 da madrugada, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, no fim da tarde, Flávio chamou o Lucas, eles foram com o gordinho na Nova Holanda, da Boca de Fumo compraram por R$8.000 a arma. Flávio entregou esse dinheiro, que veio desse antro, dessa organização criminosa. Flávio não tinha ocupação nenhuma, pessoal, laborativa nenhuma, não tinha nenhuma fonte de renda. Esse dinheiro foi entregue ao Flávio. Não estão sendo julgadas essas pessoas, mas o Flávio pegou esse maço desse dinheiro, havia feito curso de tiro para saber como atirar com toda a precisão, comprou a arma com mira laser. Um dos disparos, inclusive, foi um disparo que foi difícil de ser efetuado, um disparo feito no ouvido, um disparo que é um disparo feito no ouvido, é um disparo rápido. Entre os 9 disparos, alguns tiros a queima-roupa. Tem imagens aqui, não vou mostrar aqui, mas tem prova cabal. Imagens nos autos, dos vapores, de tiros expedidos, de tiro a curtíssima distância, sem se encostar explode. De curta distância, de forma abrupta, nas costas. Diversos disparos, a bala entrava e saía, imenso sofrimento. Foi essa a intenção dele. Quem é você nessa casa para achar que você pode mandar? Olhou para ele e falou: quem é você nessa casa para achar que você pode mandar? Ficar querendo mandar no dinheiro da minha mãe, mandar na minha família, mandar no que pode fazer o que dentro de casa, eu faço o que eu quiser. Minha irmã faz o que quiser, a Simone faz o que quiser. Você não manda nada aqui. Estourou ele. Você não manda aqui, pá! Estourou ele. E ele, naquela consternação criminosa e naquela constelação criminosa, naquela associação de pessoas para o crime, aquela associação de pessoas que desde 2018 se reuniram diversas vezes para tentar retirar de forma criminosa a vida da vítima, praticaram vários atos, atingindo outras pessoas também. A Cristiane passando mal, a esposa do pastor Carlos. Tayane pegou um iogurte que era destinado ao pastor e passou mal, quase morreu. O iogurte que ia ser comido por uma criança de 2 anos estava ali. E ela pegou de gula e comeu. Imagina que tragédia ia ser ainda maior. Uma criança envenenada no hospital, causa morte desconhecida. O hospital nunca ia conseguir saber. Pesquisas por arsênico, pesquisas por cianeto, onde comprar, Google procurando, Simone Marzi procurando, dentro daquele projeto na ordem criminosa, onde Lucas foi assediado por diversas vezes, por Marzi, por Rayane, e não cedeu, não, digo para azar dele, mas não foi coincidência. Tinha acabado de fazer 18 anos, aceitou aí, né, ceder aí a arma pro Flávio, comprar a arma. Sábado, na madrugada de sábado para domingo, a vítima morreu. Pastor Anderson do Carmo foi executado. 30 perfurações foram encontradas da arma que eles tinham comprado, que o Lucas ajudou o Flávio a comprar, que o Flávio comprou, municiou e descarregou em cima do pastor Anderson do Carmo.
É raro, como eu disse antes, ter um processo com tantas provas, tantas evidências, tantas testemunhas. Meia hora antes do pastor chegar em casa, com a Flor de Lis, eles tinham ido passear, Dia dos Namorados, ela estava em Brasília, ele no Rio de Janeiro, ele estava em Copacabana. As câmeras disseram que o carro foi visto por lá e voltou. Foram meia-noite, voltaram 3:30 da manhã. Quando estava quase chegando, Flor de Lis manda mensagem para Marzi. Marzi, amanhã, quando descer, amanhã não acorda o Niel não, que o Niel vai no carro depois, eu vou primeiro com o André. E segundo a DH investigou, esse seria o recado para pode fazer, estamos chegando. Estamos chegando. Era uma forma de avisar ao filho. Já tinha insistido com o Lucas, já tinha insistido com a Marzi para o Lucas matar o pastor, com esse projeto criminoso. Já tinham tido impedimentos pessoais do próprio pastor, de poder e dinheiro, de administração das coisas familiares. A Marzi tinha uma bronca também com o pastor, porque o pastor tinha recriminado ela, porque ela tinha furtado um dinheiro do pastor de dentro da casa, R$5.000. E ele brigava com ela na frente dos outros e ela teria confessado. E ela falou, não precisa ficar falando, não precisa ficar, na frente dos outros. O Lucas tinha uma questão pessoal também com o pastor, testemunhas relatam. Ele teria assaltado um outro pastor e o pastor Anderson teria recriminado ele. Ô Lucas, você vai ficar assaltando pastor aqui perto de casa? Que isso, menino? Toma jeito, sai dessa vida. Você vai agora ficar sendo bandido? É isso que você quer pra você? Ele tinha pego uma arma e assaltado um outro pastor. E o pastor Anderson, que foi assassinado depois, e o pastor Anderson pediu, Lucas, para com isso, devolve isso aí, sai dessa vida. Eu não quero que filho meu, você é meu filho, eu te adotei, não vai continuar nessa vida. Nesse negócio de boca de fumo, de assalto. Sai dessa, meu filho. Mas o Lucas não queria. Segundo as testemunhas me narraram, o Lucas não queria limite. O Lucas não queria ninguém dizendo, nem o Flávio. Nunca quis ninguém dizendo o que pode fazer, o que não pode fazer. Se tem que fazer o trabalho de casa, se não tem que fazer o trabalho de casa. Se tem que jogar o lixo fora. Pô, você tá morando numa casa, qual é o problema você jogar o lixo fora? Ajudar a lavar a louça de vez em quando? Tudo bem. De repente ele ficasse irritado porque a Simone não fazia isso, porque o Flávio não fazia, porque acordava meio-dia porque não fazia nada, porque era queridinho da Flor de Lis. Situação ao qual, por sinal, o pastor se resignava, ele queria que todo mundo fizesse alguma coisa, ele queria que todo mundo ou trabalhasse fora, ou trabalhasse na casa, ou trabalhasse com a igreja. Ele não queria que ninguém ficasse acordando meio-dia, 1h da tarde, e sem querer fazer nada, sem querer contribuir, achando que tinha privilégio, porque era filho biológico, ou afetivo, não afetivo. Então o Lucas também tinha essas birras, esses problemas, essas questões, desentendimentos com o pastor. Porque o pastor que pedia, nessa época, da criminalidade, ele queria que ele saísse da criminalidade. O pastor reclamou que ele assaltou um outro pastor. Imagina só, você está numa profissão, num ministério, aí vinha um outro pastor e fala, olha só, aquele filho lá seu me assaltou. Aquele filho lá seu botou a arma na minha cara e pediu que eu entregasse meu carro. Claro que isso ia gerar uma repreensão, isso gerou um ressentimento. Se não foi suficiente para ele praticar diretamente o crime, apesar da insistência da associação criminosa, que a doutora Renata falou aqui no começo, a família. A família são todos. Quem organizou vai pagar. Esperamos. As pessoas que organizaram, se associaram e botaram em execução esse macabro plano criminoso é que estão sendo julgadas. Tem pessoas que diziam, o meu sonho era sair, era casar, era arrumar um marido, sair dessa casa, me libertar. Porque as pessoas precisavam de autorização para sair de casa, as pessoas maiores, tamanha opressão. Pessoas até mesmo maiores. O pastor Carlos chegou a dizer aqui no seu depoimento que era espancado, corrigido, que levou panelada na cabeça. Então a figura da Flor de Lis, do Flávio, dos biológicos que tinham direitos de aplicar correções, não com a crueldade que o Flávio fazia, essa vontade de bater e ser mal e cruel, fazer valer o poder. E quando alguém confrontava esse poder do Flávio, que achava absoluto porque ele era filho biológico, ele dizia, por que é que esse valor, essa nota de R$100.000 aí o pastor é que vai expedir? Dinheiro, poder, motiva, desavenças familiares, vingança por desavenças familiares, ligadas à condução da família, dos limites, que tinham um tratamento isonômico entre os filhos, um privilégio entre os filhos.
Se puder anotar as folhas 4.100 do processo, quero colocar quando o Flávio foi para Brasília. Se você puder colocar para mim. Isso é o Flávio na casa da vítima. A vítima, no caso, é a ex-mulher do Flávio, Tatiane. Ele não aceitou o fim do relacionamento e ficava perseguindo a ex-mulher. Adoro esse condomínio. Não se entende o que o promotor diz, em seguida ele diz: eu não tenho medo de ninguém, eu estou aqui com uma pistola, uma arma. Ele fala para a ex-mulher dele. Por isso que ele tinha fugido para Brasília, porque ela conseguiu uma medida protetiva. Ninguém dá limites. Ele disse: ninguém me dá limites, eu faço o que eu quero, eu sou filho da deputada, sou filho biológico, eu que mando, eu que posso. E a medida protetiva continuou. Não tem tempo ruim para mim, pode falar com quem você quiser. Aí na porta do prédio da ex dele, a Tatiana, na porta com uma pistola. Rasgou a medida protetiva e continuou mandando mensagens para ela. Ele pulou a porta com uma pistola. Flávio ameaça de perseguição. Estou doido para ver você arrumar um namorado, se é que não tem. E continua ameaçando e não dá para entender o que o promotor diz. Amanhã quero ver seu namorado e diz alguma outra coisa, ameaça novamente a ex, Flávio. Só aguardando. Tem uma outra que ele manda uma mensagem para ela e diz: eu vou pegar vocês juntos, vou estourar vocês no carro. Uma dessas vai ser sua, e manda uma imagem de balas de revólver. Essa pessoa que a gente está julgando aqui hoje, juntamente com o Lucas, traficante que praticava assaltos, tinha também contato com armas, já estava progredindo relação com rede criminosa, vinculado ao Comando Vermelho, e sabe-se lá por que foi parar junto com o Flávio num presídio destinado a milicianos. O Flávio, para poder coagi-lo, poder intimidá-lo, para poder incentivá-lo, exigir que ele assinasse aquela carta para que ele fizesse, ele tá aí nessa cadeira, assumindo a execução do crime. Porque o Lucas tem responsabilidade, mas ele não é o executor. Ele é partícipe. Ele participou, ele cedeu, conseguiu a arma utilizada. E você falou para ele: vou acabar com o sofrimento da mãe, o que ele tá fazendo com ela em Brasília, esse negócio aí de 100 mil reais, vou acabar com esse negócio. Ele fala: você vai fazer merda, hein? Vai fazer merda. Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia, sempre teve ciente. Ele sabia que o projeto era emboscar o pastor. Sabia que era fazer uma surpresa. Ele já tinha sido convidado diversas vezes para aquele projeto, para insinuar assalto, para ver se executa, se eles arrodam ele para forjar um assalto, misturar as provas, tentar dizer que teria sido um assalto. Sabia que a pistola era uma 9mm, que a bala entra e sai, a munição tem o potencial de causar ferimento na vítima. E falou: eu não vou fazer não, mas você quer fazer a merda? Quer fazer a merda? Faz aí. É com você. Se quiser, eu quebro o teu galho. Não é o executor, não é o mandante, mas é partícipe. Ele foi colocado lá pela associação criminosa, que motivou vários crimes, botaram fogo, acenderam uma fogueira. Dia 14 comprou a arma. Dia 15 para 16 foi a execução do crime. Dia 16, de madrugada, o pastor foi assassinado. Dia 18, a polícia foi na casa, já tinha o relato. O Lucas estava sendo apontado na casa como suspeito, porque era para botar na conta dele, porque essa encenação que estava sendo feita na casa, dessa macabra organização criminosa, era para botar tudo na conta dele, do Lucas. E o Flávio foi perfeito. E a Flor de Lis deu aval, ela falou para Marzi: olha, estamos chegando. Eu vou com o André aqui depois para a igreja, o Niel vai depois. Deu o salve, é hoje, vamos executar. O Lucas passou lá, saiu da casa, 15 minutos depois, mais ou menos, o pastor chegou. O Flávio pegou a pistola 9mm, comprada com o Lucas, corretamente municiada, e pá. Disparos a queima-roupa, disparo pra tudo quanto é lado, pelas costas. E ele falou surpresa e tal, pegando ele de surpresa e tal, mexendo no carro com a porta entreaberta. O pastor estava ali, tinha acabado de chegar em casa, no closet da casa deles, da família, que era do pastor. Closet, né? Da Flor de Lis e do pastor, trocando de roupa e tal, que fica do lado da garagem. Então, dali, alguém, provavelmente da porta, teria pedido para ele pegar alguma coisa no carro, deixou a porta entreaberta, estava ali. O Flávio chegou, pá.
pegando ele dessa forma covarde, motivo torpe, hediondo crime, matou, se valendo, a gente pede, né, que seja consignado, os agravantes, né, sendo considerados motivos aí familiares, se valendo de que a vítima coabitava no mesmo local. O Lucas também matou, então a situação veio se agravando, então a coisa tem que ser avaliada para que a pena possa ser aplicada corretamente, a cada um conforme a participação de cada qual. O Flávio talvez tinha os seus motivos pessoais contra o pastor, nunca aceitou do pastor a figura de padrasto, mas ele não gostava mesmo de limites. Ele não gostava de alguém dizendo o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele não gostava que a sua mãe tivesse que dividir o poder e o dinheiro com aquela pessoa ali, que tinha a mesma idade dele, que estava ali, que tinha virado pai de todos ali. Ele, na visão dele errada, ele nunca aceitou e pegou e efetuou 9 disparos ali no pastor. E também lembrando que alguns disparos também foram transfixados, foram passando de um lado para o outro, pá, 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 pá. E ele, pá, descarregou a arma. Toda a raiva que ele tinha de alguém querendo colocar limite, alguém querendo dividir a administração, poder do dinheiro. E depois, né, veio primeiro com essa história de que era um assalto. A Flor de Lis falou diversas vezes, foi um assalto e tal. Mas ela disse pro André uma vez, me ajuda a gente se livrar desse traste. Vamos fazer ele comer um franguinho, fazer ele comer um arrozinho, vamos lá, tá quase. Nesse momento, inclusive, eu tinha até esquecido de falar, nesse momento, inclusive, ela tinha acabado de ser eleita e ele tinha acabado de passar 3 dias no hospital. Foi logo depois da eleição, dia 7 de outubro. Ele foi hospitalizado, tinha passado mal. Dia 11 e dia 12 ela manda, André, tá quase. Vamos lá. Falta pouco, mais uma semana e vai. Me ajuda nisso aí, tá todo mundo junto, vamos lá, vamos lá. Aí ela dizia, não, foi um assalto. Toda essa cena do assalto eles montaram. Tentaram colocar toda a culpa em cima do Lucas inicialmente. E como havia toda essa desavença na família, o pastor estava indignado com o Lucas por ele ter se envolvido com a criminalidade, ter assaltado o pastor, estar trabalhando na boca de fumo. Ele não querer fazer as tarefas da casa, ele não querer botar o lixo para fora. Ele não aceitava fazer as tarefas domésticas, então inicialmente tentou se colocar toda a culpa nele. Ele era o culpado perfeito, tinha entrado para a criminalidade. Era assaltante, era traficante, tinha contato para conseguir a arma, tinha estado dentro da casa minutos antes. Tentaram colocar a culpa na casa, os policiais estiveram na casa e eles falaram, porra, o Lucas, o que o Lucas fez? O que o Lucas fez? O que o Lucas foi fazer? Eles ficaram falando isso. O Flávio liga pro Lucas às 4 horas da manhã. O que você fez? Manda mensagem no celular. Recuperados os dados. O que você foi fazer? Acabam de matar o pastor. Já tá acusando o Lucas. Já tá plantando ali a semente. O que você foi fazer? Você, porra, atirou nele. O que você fez, Lucas? Ele morreu. A mãe tá chorando. Criando ali já uma versão defensiva. Vendo que aquela versão não ia também ter pé nem cabeça. Porque vendo que as câmeras do condomínio tinham pegado o Lucas saindo e indo embora. O Lucas esteve na casa sim, mas as câmeras pegaram ele indo embora. Foi pro baile lá, o funk dele, o pagode, no tal do Eucalipto. Foi embora, pegou outros 2, 3 traficantes que tinha por ali e foi embora. Foi embora, a câmera, pegaram, confirmaram o trajeto, pegaram eles ali que eles foram embora. Foram no baile. O Lucas não estava na casa. Rastrearam do celular, viram que o Lucas não estava lá. Como é que ele ia colocar agora a culpa no Lucas? A ideia dele, ele voltou de Brasília para isso. Esperou o Lucas acabar de fazer 18 anos para isso. Eu vou entubar tudo na conta dele. Traficante, assaltante, ele vai se dar mal. E eu vou me dar bem. Eu vou me livrar do pastor e cumprir o projeto aí da associação criminosa, que estamos aí já meses, mais de 1 ano tentando, sendo maquinado. Falei, pô, a culpa é do Lucas. A mãe falou, estamos chegando. E o Lucas não estava na casa. Ele não estava na casa. O Lucas tinha ido embora. Saiu 15 minutos antes, o carro no trajeto foi pro Eucalipto e ele foi embora. Pegou os amigos dele no caminho. Aí o Flávio tinha que dizer alguma coisa. Vai falar o quê? Aí ele fala, não, é porque o pastor... Aí ele fala 2 coisas na DH. Aí ele inventa. É a terceira tese de defesa. Primeira tese, foi um assalto.
Segunda tese, foi o Lucas. Terceira tese, porque o pastor estava abusando de não sei quem. Nada, nenhuma testemunha disse que isso era verdade. Todas essas são mentiras. Não aconteceu isso. E o Flávio fala inventando. Eu tenho que dar uma desculpa, o que eu posso dizer? Aí ele fala, ele estava dando desfalque financeiro, ele estava lá com nota fiscal, ele estava causando problema para minha mãe em Brasília, dando desfalque para minha mãe lá no negócio da rachadinha, e também a Simone disse que ele estava passando a mão no cabelo dela. Aí eu resolvi então, aí a segunda versão do Flávio também não é a mais. Aí ele tinha que construir essa versão do tiro, né? Daí ele deu essa versão inventada, aí ele tinha que tentar isentar, né, a mãe dele de toda a organização criminosa. Tinha que tentar tirar a culpa de todas, da irmã, da Simone, da Marzi, da Flor de Lis. E aí o que ele pode fazer então? Aí ele constrói essa tese, talvez de que ele desceu, né, que ele comprou a arma com o Lucas porque ele estava com medo do Lucas. A tese é essa. Aí, quando ele achou que o Lucas foi, ele desceu embora atrás do Lucas. Depois de uns 10, 15 minutos, ele desceu atrás do Lucas. Aí, como ele não achou o Lucas, ele viu o pastor e resolveu matar o pastor. Pra não perder a viagem, e atirou. Não tem nem pé nem cabeça uma versão dessa. É a versão que ele deu. E, enfim, a versão que ele deu na delegacia foi essa. Eu fui matar o Lucas porque achei que ele tava lá, porque ele era bandido. E ele tava... Mas peraí, foi com o Lucas comprar uma arma. Você foi comprar uma arma com ele... Você estava querendo essa arma para se proteger dele. Aí ele foi embora, o senhor disse que desceu atrás dele, achou o pastor ali para não perder a viagem, o senhor matou o pastor. Chegando na garagem, no carro, trocando roupa no closet, viu o Anderson do Carmo, resolveu matar ele para não perder a viagem. Tô com essa pistola aqui, quer saber de uma coisa? Eu vou matar. Não, essa versão é ridícula. Ridícula. Qual que é o objetivo dessa versão? Afastar, dizer que não foi nada maquinado. Em vez de matar um, resolvi matar outro. Mas a minha mãe tem alguma coisa a ver com isso? A Simone tem alguma coisa a ver com isso? Não. Tem vários celulares, tem várias mensagens. As mensagens, vamos comer um franguinho, só comer um arrozinho, só tomar um suquinho, cianeto onde comprar. O arsênico, depois de pesquisar de cianeto, talvez não estivesse satisfeito. Talvez não estavam satisfeitos, porque afinal não estava morrendo, né? A Marzi tentou, olha, esse veneno não está funcionando. Vamos tentar dar um jeito de matar ele, então, tentando falar com o Lucas, pra ele executar. Então, daí a Marzi tenta chamar ele, disse que ia pagar 10 mil reais pra ele. Depois tem mensagem da Marzi autorizando. Depois a Flor de Lis, a Marzi oferece X de dinheiro. Tem a mensagem do celular da Flor de Lis pro celular da Marzi. Enfim, teses esdrúxulas. Poder, dinheiro e teses esdrúxulas. Todo mundo estava unido. Todos os réus que estão sendo acusados, né? E os demais familiares, né? Que estavam nesse projeto criminoso. Tinham as crianças que eram oprimidas, que eles queriam disciplinar essas crianças. Tinha até um bastão, um taco de beisebol para disciplinar essas crianças. Tem até o caso da menor, mas não vamos entrar nesse relato, porque esse caso aí, diretamente desses fatos, está na vara da infância. A Daiane foi ouvida, o que ela teve para falar, que é das irmãs, das filhas, que não eram privilegiadas, que não eram das filhas biológicas, preferidas da Flor de Lis, e por isso eram tratadas como lixo. E por isso diziam, você é um lixo, você nunca vai ser nada, você é uma piranha. Ela disse aqui, você é um lixo, é um lixo, é um lixo. Essa senhora, junto com o pastor Anderson, que podia ter seus defeitos, pode ter seus erros, pode ter a personalidade, talvez ser mais rígido, talvez quisesse colocar os filhos biológicos, os filhos protegidos ali no seu lugar, os filhos que se desviassem ali como Lucas, tratado como bandido, como traficante. Para com isso, tem que parar de fazer, volta pra casa, não aceitava isso, aquela vida solta ali. Ele podia estar junto com a Flor de Lis desviando o dinheiro de Brasília, da igreja, desse nosso Brasil que, sei lá, esse esgoto da corrupção. Como a Lohane disse, né, minha avó é tão corrupta como todos os outros que estão lá. O pastor podia estar também metido em desfalques lá com a Flor de Lis, em Brasília, e tá fazendo também rachadinha. Mas ele, senhores jurados, ele não está em julgamento aqui hoje. Ele já foi julgado. Ele pagou com a sua vida. Ele foi executado pelo Flávio, filho
da Flor de Lis. Dentro deste projeto criminoso, ele foi assassinado. Ele já pagou por todos os seus erros, por ter desviado, não ter desviado, por ter sido grosseiro com A, com B, com C, por ter recriminado os atos de Marzi. A Marzi reclamava porque ela pegou dinheiro dele e ele expunha esse fato diante de todos. Pastor, você está falando que eu roubei mesmo, mas esquece isso, já passou. E ela ficava com raiva daquilo. Você roubou mesmo, roubou. Dinheiro, sempre aquilo, dinheiro. E ele ficava pegando no pé dela, você roubou, dinheiro. E ele foi morto. Por esse dinheiro. Administração financeira, administração dos recursos da igreja, dos recursos das rachadinhas, dos recursos do poder, daquela família, daquela sociedade conjugal, se pode dizer assim. Livre, né? Que tinha suas particularidades, né? Se pode dizer assim, não muito pertinentes à imagem evangélica conservadora, mais tradicional que eles vendiam. Eles vendiam essa imagem, né, como a gente ouviu aqui, da igreja, como atriz que era, porque essa imagem vendia. Né? Que é para ganhar voto, para ganhar dinheiro. Dinheiro. Eles passavam aquela imagem de família perfeita, família caridosa, por frente das câmeras, mas por trás das câmeras era taco de beisebol, geladeira, comida separada. As crianças comiam, os não privilegiados, arroz com ovo, arroz com linguiça. E os filhos comiam o que quisessem. Tinham acesso à geladeira, presentes caros. E os outros eram os outros. E o pastor talvez tentasse colocar um pouco de limite na arrogância desses filhos privilegiados, desses filhos biológicos. Esse petit comité, esse pequeno grupo de amigos da pastora. E eles nunca aceitavam isso, porque afinal é eles quem mandavam. Eles não queriam ninguém dando limite nenhum, eles nunca aceitavam. E foram coordenando, até que depois de várias tentativas, depois de um envenenamento com arsênico, desde maio de 2018, em outubro de 2018, por diversas vezes, quando ela estava mandando aquela mensagem pro André, falta um pouquinho só para acabar, tá acabando. Marzi tentando cooptar o Lucas, perguntando se ele não queria matar. Rayane pedindo pro Lucas arrumar um amigo para matar. Simone perguntando para um namorado dela. Escuta! Simone perguntando para um ex-namorado dela. Na verdade, era um amante, né? Porque o cara era casado. Escuta, o que você faria por mim? Você não quer matar ele, não? A gente quer se livrar dele. Ele quer mandar aqui demais. Ninguém tá aguentando, não. Ele manda aqui. E o cara veio aqui, o Rogério. Ele falou, olha, ela me pediu pra matar, eu fiquei meio assim. Eu até falei que ia, daí ela falou, eu arrumo mesmo, eu arrumo a arma. Vamos! Aí ele falou, não, eu pensei um pouco aqui, pensei nos meus filhos, pensei na minha família e falei... Foram várias tentativas, envenenamentos. Tentaram contratar um matador de aluguel, também não conseguiram. O cara teria vindo cobrar o pagamento na porta da igreja com a Rayane. A Rayane também pediu pra Érica, a Rayane, filha de Simone. Escuta, você não arruma um bandido bom aí pra fazer um trabalho pra mim, pra gente? E nisso não conseguia, todo mundo ficava quieto, não sei o quê. E ela falou, a Flor de Lis falou, vamos resolver. Lucas ia fazer 18 anos. Eu tô cansado porque eu tô em Brasília, né? Fugindo aqui dessa ordem, Flávio. Fugindo aqui da ordem de prisão. A ex-mulher cansada, né? Foi pedido mandado de prisão pro Flávio. E ele fugiu, então, pra Brasília. E ele pensou, eu vou, então, matar e vou colocar na conta do Lucas. Ele conseguiu, em parte, né? Afinal, o Lucas era bandido, já estava envolvido aí com o mundo do crime. Estava aí no tráfico de drogas, envolvido com drogas, no Comando Vermelho. Conseguiu que o Lucas conseguisse o contato para ele comprar a arma, né, do crime. Falando que ia acabar com o sofrimento da mãe. Falando que ia acabar com aquilo que ia resolver. Falou, pô, você vai fazer besteira aí. Foram lá na Nova Holanda comprar a arma. Voltaram. E daí na madrugada, no dia seguinte, o Lucas ainda foi na casa. Mas ele saiu antes, o Flávio ainda mandou mensagem para ele. Marzi e Flor de Lis no celular tinha um chip, onde só falava uma com a outra, né? Que não era compartilhado com outras pessoas, onde falavam desses trâmites de matar, sobre a ideia de concretizar um projeto criminoso. E aí, naquela noite, quando o Lucas saiu, foi atrás, o pastor chegou logo depois e emboscou de surpresa. Ele fez os disparos. Ele estava lá, mexendo no carro, de portas abertas, e 9 estojos foram arrecadados.
foi e descarregou a arma. E depois, primeiro ele veio com a tese do assalto, que não deu certo. Segundo, a tese do Lucas ser o executor, também não deu certo, porque tinha câmera e o Lucas não estava lá. Aí veio essa tese, que ele veio para matar o Lucas e resolveu matar o pastor. Ele veio com essa tese para tentar afastar os mandantes do crime. Aí o promotor relata o que estava escrito na carta que Lucas copiou, que Flor de Lis levou à prisão. Flor de Lis escreveu uma carta assumindo ele a autoria do crime, fez entrar dentro do presídio para que Lucas copiasse essa carta de punho, assinando ele a autoria do crime, dando a Misael e Luan o mando do crime, tirando dela a responsabilidade pelo crime e de Flávio, inocentando a eles. Então, o promotor narra e lê o conteúdo dessa carta e fica um pouco inaudível porque ele fala sempre fora do microfone. E aí, essa carta, esse documento falso, diz o promotor, ideologicamente falso, forjado, foi levado pela defesa do Flávio para o promotor do processo, no caso para ele mesmo que fala, tentando deturpar a investigação, tentando alterar a verdade dos fatos, tentando obter plena impunidade depois de encontrar alguém que pudesse responder pelos crimes que eles cometeram, alguém que aceitasse responder por esses crimes no lugar deles. E o Lucas disse: não, eu achei que como eu tinha a carta da Flor de Lis para copiar, ela falou que era para eu falar mal dos delegados na DH, falar mal do tratamento na DH, falar isso, falar aquilo. Essa parte eu não coloquei, acusar um policial. Então, como ele tinha essas cartas originais, ele achou que estava seguro. Se chegasse aqui qualquer coisa para juiz, ele botava a carta e falava: olha, eu copiei. A Flor de Lis me apresentou, né? Incentivada pelo Flávio, pelo miliciano Marco Siqueira. Então, como ele tinha essas cartas originais, ele achou que estava seguro, que qualquer coisa que desse, ele pegava essas cartas, chegava para a juiz e falava: olha aqui, eu copiei essa carta da Flor de Lis. A Flor de Lis me apresentou essa carta vinda pelo miliciano, o Marco Siqueira, que tem 100, 200 anos de prisão. 400, doutor. 400, diz a doutora Fernanda. São 29 homicídios, doutor. 440 e poucos anos. A Andréia, esposa desse miliciano, entrou dentro do presídio com essa carta. Foi encontrado dentro do telefone áudios, contatos telefônicos, mensagens. Foram recuperados quando foi apreendido o celular da Andréia. Foi encontrado dinheiro, print, depositado diretamente da conta da Flor de Lis para o filho da Andréia. Ela tem problemas na justiça, Andréia, várias anotações por estelionato. E aí ela usava a conta do filho. E aí foi nesse CPF que caíram os R$2.000 que a Flor de Lis pagou. Para essa carta, então, entrar ali. Que é uma ironia do destino, também entrou numa Bíblia, que essa associação criminosa usava. Uma Bíblia. Vexaminosamente também essa organização criminosa usava a palavra divina para perpetrar, praticar todo tipo de ilícito. Dentro de uma Bíblia, mandaram a carta que o Flávio insistiu para que o Lucas copiasse, atribuindo-se toda a culpa, criando-se uma versão fantasiosa para confundir, deturpar as investigações, para ocultar a verdade, querendo armar um culpado. E o Flávio todo o tempo azucrinando ele ali na cadeia: pelo amor de Deus, faz. Eu vou pegar 20 anos, 15 anos, faz aí. Assina aí, escreve. E o Marco Siqueira, que era amiguinho de Flávio na cadeia, o Lucas era do Comando Vermelho, ali naquela cadeia de milicianos, com um miliciano com 200, 300, 400 anos para cumprir. Falando: pô, Lucas, tira teu irmão e tua mãe da reta aí. Falando: assume esse negócio aí. O Lucas, pô, ali naquele momento, daquela confusão, ele pensou: pô, eu sou assaltante, eu sou traficante, vou assumir um homicídio sozinho. Mas ele chegou ali naquele presídio ali. Pensou: eu sou do Comando Vermelho, eu quero ir pra uma cadeia do Comando Vermelho. Me botaram aqui numa cadeia de miliciano. E vem o Flávio, junto com o Marco Siqueira, um miliciano com 400 anos, 29 homicídios nas costas, vem falar pro Lucas: ô Lucas, tudo bem? Vamos pensar aqui nessa carta que você vai escrever? Aí o Lucas escreveu, né?
escreveu. Ele vai fazer o quê? Não sei se eu faria diferente na situação dele. O Marcos Siqueira preso ali, era faxina, tinha livre acesso a todas as galerias, mandava e desmandava, entrava, levava custódia para todo mundo. Estava lá preso 16 anos, ele tinha hierarquicamente uma posição privilegiada ali na cadeia. Ele tinha 400 anos para cumprir, estava ali há 16 anos, era um cara já ali, né? Ele tinha uma posição status ali, né? Ele não era um traficantezinho perdido que acabou de fazer 18 anos e estava ali assim. 3, 4, 5 dias depois de fazer 18 anos, que o Lucas comprou essa arma aí. Que o Flávio, mais 2 dias, sabendo que o Flávio ia fazer. Senhores, eu não vou me alongar muito, mas eu acho que os fatos são claros. Nós temos a versão aqui, a prova produzida, que é raro conseguir produzir essa quantidade de provas difíceis, né? Um monte de testemunhas, produção em sede policial, o depoimento deles falando, ele falando que ele pegou, foi lá e atirou, o Lucas falando que comprou a arma com ele falando que não ia acontecer nada, o policial catando milho na hora de digitar. Policial, mas peraí, você tá falando o quê? Pec. Demora 2 horas de depoimento ali. O Lucas começa a falar, posso falar as coisas que eu sei? O policial, não, Lucas, peraí. Deixa eu pegar uma coisa que tô digitando aqui lentamente, catando milho ali. Tudo muito tranquilo, todo mundo falando ali, os fatos que foram imputados. O Lucas, entretanto, e falando aqui o Ministério Público, não está pedindo nada além do que ele fez, do que ele merece, do que é justo. Mas tem que reconhecer que ele tem direito a uma redução de pena, porque no dia seguinte, no dia 17 de junho, ele já indicou o Flávio para a delegacia DH a participação do Flávio. Então, existe uma previsão na Lei X que o acusado participe, o autor, que identifique os coautores envolvidos, o executor do crime, permita que a investigação sigam adiante, identificando novas pessoas para essa casa. Ele tem direito à redução, 14 aí vai para 7. E como a doutora Bárbara Lomba falou, o Lucas deu todas as dicas. O Lucas deu, então, essa dica que o Flávio, né, foi quem cometeu o crime. Mas seria meio injusto ele pagar sozinho, porque ele estava lá. Ele soube que ia acontecer. Eu sou o filho não querido da família. Eu sou bandido. Eu sou traficante. Eu tenho passagem. Eu sou assaltante. Ele efetivamente levou a polícia lá e permitiu, a partir desses depoimentos, que se elucidasse o Flávio falando da compra da arma, quando chegou o seu Daniel Solter, o gordinho do Uber. Então ele efetivamente colaborou com essa investigação. No início, lá no comecinho já. No dia seguinte, já no dia dos fatos, ele foi preso, porque tinha um mandado de prisão contra ele, como menor infrator, né? E todos na casa, quando os policiais chegaram para fazer a perícia, ficavam falando, o Lucas. Eles já eram culpados, já estava colocado ali para ele ser o culpado. A Flor de Lis falou, não, foi um assalto, foram assaltantes e tal, mas já estava armado ali como um teatro para ele ser o culpado. Os outros filhos falavam, não, o Lucas. Os policiais foram pesquisar o nome do Lucas, tinham mandado e levaram o Lucas. Prenderam o Lucas, porque ele era traficante menor, ele tinha esse ato infracionário de anterior, já tinha descoberto que esse mandato contra ele continuou na vida, no tráfico, então foi esse pedido que se cumprisse a internação contra ele. Então ele tem direito sim a uma redução de pena, porque a gente só chegou a entender que foi o Flávio por conta do Lucas, ao que aconteceu nessa macabra trama por conta do Lucas, nessa macabra família. Toma mais um suquinho de laranja, um arrozinho e temos que nos livrar desse traste. Independência financeira, dinheiro, administração financeira, quem vai gerir isso? O pastor geria. Segundo as testemunhas, o pastor era o grande propulsor das carreiras política, religiosa e artística da Flor de Lis. Ele teria, apesar de ter entrado ali adolescente junto com os outros e ter sido arregimentado por ela, e também ter tido um caso, ter namorado a Simone, que era adolescente junto com ele, que era filho, depois virou genro, depois ascendeu à condição de marido, quando teria 17 para 18 anos, junto com os outros adolescentes que moravam lá na casa. Então ela teria visto nele, segundo demonstram as investigações, ela teria visto nele alguém que tem tino comercial, tino para carreira,
Então, Tino empreendedor, então ela teria escolhido ele para caminhar ali ao lado dela. Mas, segundo a investigação da doutora Bárbara Lomba, aprofundada, não se tinha uma relação ali tradicional de marido e mulher. Ele sai da condição de irmão dos outros e vai para a condição de marido. Chega a ser engraçado. Pai de Misael, pai do Luan, pai do Carlos Ubiraci, o réu Carlos Ubiraci, mais velho do que ele, pai da família, aquela estrutura criada, inventada ali para vender. Criaram o pai e a mãe. As testemunhas narravam, inclusive, que as crianças eram redistribuídas ali, para as pessoas tomarem conta que o pai da família, que a Roberta e a Rebeca eram filhas vinculadas ao Carlos Ubiraci e a Cristiane, mas tinham o Anderson e a Flor de Lis como pai e mãe da família. Então, como ela se denominava lá, então é uma questão, como diz o próprio Misael lá, o anjo que caiu do céu, a Keturiene, né? Para aqueles adolescentes que ela regimentou ali, arregimentava, botava na casa dela ali. Você não é mais Wagner, vai ser Misael. Você não é mais Alexander, você vai ser Luan. Você não é mais isso, você vai ser aquilo. Você não é mais Simone, você vai ser Hebreia. Ela ia mudando os nomes, ela tinha um poder absoluto. Ela ia mudando tudo naquela família. Ela tinha um poder espiritual, religioso. Ela viu que ele tinha um tino empreendedor. Ela alçou ele de filho, genro, marido, pai da casa junto com ela. E começou a ficar incomodada porque ele elevou aquela carreira dela, elevou a produção, a MK Produções, o ex-senador falecido, Harold de Oliveira, conseguiu contratos para ela lá, fez um monte de CD, fez sucesso, fez um monte de show, criaram, embora não tenham sido ordenados pastores, criaram igrejas do Ministério Flor de Lis, vendiam aquela imagem de uma igreja, de uma família unida, de uma família que está fazendo caridade. Estamos aqui fazendo bem, porque dava dinheiro. Dava dinheiro o CD, dava dinheiro as doações, dava dinheiro tudo que eram pedidas, dava ibope, dava foto. E ele levou essa carreira dela. Quando ela foi levada ao Planalto, quando ela foi levada ao plenário, então ela viu, a Simone disse, olha, não precisamos mais dele. Logo após a posse da Flor de Lis, não precisamos mais dele, ha. E todo mundo rindo, Flor de Lis rindo, Rayane rindo, Simone rindo, que não precisavam mais. Então ele começou a ser um estorvo, começou a incomodar para gerir aquela questão da rachadinha com o Luciano. Doutor, vamos cobrar mais, vamos ganhar mais. Aí ele começou a ser um incômodo, começou a ser um estorvo. Aquela liderança que antes era absoluta, suprema, para mudar até o rumo das pessoas, que levava as pessoas para cima, elas não queriam que ele fosse junto agora para cima. Nem os filhos dela, os filhos biológicos, os protegidos. Então eles resolveram, após diversas tentativas de envenenamento, resolveram arquitetar. Marzi chamou o Lucas, Rayane chamou o Lucas, chamou a Érica. Essa Érica havia sido adotada, tinha uma casa, tinha uma mãe biológica numa comunidade, tinha relação com a criminalidade, então ela falou, pergunta aí se eles não conhecem alguém, se tem algum bandido que eles conhecem lá para apresentar para mim. E eles foram arquitetando a morte do pastor, que podia ter seus defeitos, mais uma vez falando, mas que foi executado e que pagou com a sua vida. Por qualquer desavença que possa ter havido na família, por qualquer roubo, por qualquer desvio, por qualquer coisa que tivesse podido ter sido feita por ele. Ele foi executado pelo Flávio, pelas mãos do Flávio, que descarregou aquela pistola em cima do Niel, com a arma comprada pelo Lucas, e ele tem que responder porque ele sabia. E o Flávio olhou pra ele e falou, eu vou acabar com o sofrimento da mãe, que o pastor tá fazendo um monte de merda lá em Brasília, eu peguei uma nota no nome da Flor, ele tá fazendo um monte de merda, tá desviando dinheiro, eu vou acabar com o sofrimento da mãe, eu vou acabar com isso. Então o Lucas, sabendo disso, o Flávio falou, me arruma uma pistola aí pra mim, por favor. O Lucas foi lá, foi com ele, arrumou a pistola. Não é o executor do crime, mas tem que responder pelo que fez. Porque se não fosse ele, o Flávio não teria achado essa pistola. Que foi a pistola usada no homicídio. Essa pistola que desferiu pelo menos 9 balas sobre o Niel. Essa pistola que, inclusive, ele sabia que elas entram e saem do corpo. Era envolvido com a criminalidade, ele arrumou essa pistola especificamente, e essa pistola foi encontrada com o Flávio em cima do armário do Flávio, com o cabelo do Flávio na mira laser, essa pistola que causou a morte de Anderson do Carmo, do pastor Anderson do Carmo.
Porque pro Lucas sim é justo uma redução de pena, que através dele nós conseguimos descobrir toda essa barbaridade dessa associação criminosa. Que os policiais descobriram que o Flávio, né, estava envolvido, os policiais chegaram lá, os familiares estavam estranhos, os familiares estavam botando fogo nas coisas, na casa, nos documentos. Os policiais relatam que os familiares estavam estranhos, ninguém queria colaborar. O que é estranho, né? Porque a gente espera, com a morte de um familiar, que todo mundo quer encontrar uma solução, o culpado por um crime, mas ninguém queria colaborar. Ninguém falava nada, o delegado ia ali, os policiais, ninguém queria colaborar. Todo mundo saía, o celular do pastor estava na casa, foram lá para prender o celular do pastor com uma medida definida. De repente o celular sumiu. Tem notícias também que uma camisa cheia de sangue foi queimada ali. Então o que a gente quer é que se faça justiça. Então não importa se tinha a vítima, o pastor Anderson do Carmo, desvio de dinheiro, ele não poderia ser executado. A gente quer um tribunal em defesa da vida. A figura do Ministério Público é uma figura em defesa da vida. A gente está aqui para dizer que a ninguém é dado o direito de retirar a vida do outro. Um dos mandamentos divinos é: não matarás. Não matarás. A ninguém é dado o direito de retirar a vida do outro. Não importa se roubou dinheiro do outro ou não, não lhe é dado o direito de matar. Não matarás. É um absurdo esse raciocínio. Eu não vou me separar para não escandalizar a igreja, mas eu vou matar? Não é um absurdo esse raciocínio? Eu vou matar? Você vai executar, então? Você vai chamar seus filhos biológicos, seus filhos afetivos e tentar convencer os outros a matar? Levar para a criminalidade, empurrar para o comando vermelho? A comprar uma arma? A tentar a primeira vez e se não deu certo, vamos partir para outra? Vamos pegar ele que é mais fácil, vamos tentar insistir nele que é mais fácil, vai fazer 18 anos. Vamos pegar o Lucas, o Flávio, pá! Vai matar? Vai matar? Não matarás. A gente está aqui para defender a vida e para dizer que quem mata tem que pagar. E quem ajuda a matar também tem que pagar, na medida da sua culpabilidade. Mas tem que pagar. Igual ao Lucas, nessa redução de pena, que a doutora Neares vai saber avaliar e aplicar isso dentro dos patamares previstos, que prevê a redução de pena e vai trabalhar na identificação, mas reconhecendo sim que ele participou porque ele sabia dos fatos. E o Flávio, pro Flávio, todas as imputações, todas. Homicídio triplamente qualificado, para o Flávio, participação do Lucas com essa diminuição de pena e o reconhecimento também de que o Flávio integrava a associação criminosa, juntamente com essas pessoas que não estão sendo julgadas aqui hoje, mas serão, quem sabe, não sei quando será o julgamento delas, reconhecendo que o Flávio fazia parte desse projeto criminoso e fazia parte desses diversos ilícitos, seja fraude processual, cooptações, coações de testemunhas, tacar fogo documentos na casa, em outras coisas que eu não entendi, tentativa de homicídio, homicídio consumado, produção de documento falso, falsificação, enfim, essa miríade de crimes que essa associação criminosa, árdua e permanente e incessantemente faz parte a família, não sei se se pode dizer família, a quadrilha, né? A arma apreendida, inclusive a pistola, né? Essa pistola estava em poder já antes do homicídio, antes dos fatos, estava em poder do Flávio e tinha a numeração de série suprimida, uma pistola irrastreável, tinha a numeração, os peritos tiveram que fazer 1000 exames que a legislação prevê que quando a pistola tem a numeração adulterada ou raspada, isso dificulta a identificação daquela arma. Então isso também vai ser objeto de identificação aí dos jurados. Então o Ministério Público tem a esperança e a certeza que os senhores saberão fazer justiça.